Fala rapaziada, boa noite, bem-vindos ao canal Expresso Rubro Negro, tudo bem? Desculpa o horário do vídeo, tá um pouco mais tarde, foi alongado, mas eu estava trabalhando. Para quem não sabe, eu moro aqui em Brasília. Hoje eu estava lá no Congresso Nacional, teve um evento, uma premiação para algumas personalidades políticas e eu fui até lá para poder apresentar um pouco da minha empresa para algumas pessoas que tinham um perfil muito a ver com o segmento que eu sigo. Mas enfim, antes tarde do que nunca, vou dar algumas notícias para vocês. Vamos falar um pouquinho de Flamengo. Antes de tudo, quero falar um pouco sobre mim. É um canal novo onde eu tô aprendendo ainda a editar vídeos, editar thumbnail, então tô achando muito legal porque eu tô fazendo uma coisa nova e eu tô gostando muito, viu, galera? Tô gostando muito de fazer. Se Deus quiser, no ano que vem, nessa mesma data, a gente vai estar numa realidade totalmente diferente, com muito mais pessoas acompanhando o canal, muito mais gente ali participando, interagindo. Então assim, pessoal, se vocês virem alguma coisa que vocês não gostarem, se vocês tiverem sugestão, achar que eu devo melhorar a comunicação de alguma forma, tudo que vocês acreditarem que possa ser modificado, possa ser alterado, possa ser melhorado, me cobrem, que assim eu vou fazer. Eu sei que tem algumas coisas que eu mesmo tenho que fazer, que são o microfone de lapela, isso eu já providenciei. Também um tripé, eu não tenho um tripé, eu preciso, é muito prático, muito útil, ajuda demais. E enfim, vamos pra cima, vamos errando e acertando, uma hora a gente pega o jeito, pega o ritmo pra seguir com o canal, que é um objetivo, eu gosto muito, muito mesmo. Fiz 4 vídeos só, mas já tô curtindo pra caramba. Então vamos lá, vamos falar do Mengão, que é o que mais interessa. Sobre o Campeonato Brasileiro, sabemos que o Mengão lidera o campeonato com 47 pontos. Terceiro melhor visitante, 9 jogos fora, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, um aproveitamento de 63%. Neste domingo, agora que é 14/9, o Flamengo vai enfrentar o Juventude lá em Caxias do Sul, pessoal. Partida essa que vai acontecer às 16 horas. Para você que não sabe ainda onde vai passar esse jogo, ele vai passar exclusivamente no Amazon Prime. Para quem não tem a assinatura, você precisa baixar o aplicativo, baixar na sua TV, no seu smartphone. E aí você pesquisa lá na loja do seu smartphone, Amazon Prime, e aí você tem acesso à partida. Ele é, de fato, ele é um aplicativo pago, tá? Até a última vez que eu vi, acho que ele é R$19,90 por mês, mas muitos jogos passam lá. A assinatura que vale a pena você ter ali, porque eles têm uma cobertura de diversos jogos. Acho que Copa do Brasil, alguns, Libertadores também, Campeonato Brasileiro. Então eles estão sempre ali televisionando alguns jogos. Eu vou deixar na descrição para quem tiver a dúvida, não souber como fazer, você clica no link e aí você baixa. Então, falando novamente sobre as lesões e dúvidas, o volante Jorginho, apesar das dores na coxa, ele é somente dúvida, não é descartado. Pode ser que ele seja escalado. Ainda não temos essa informação, mas ele segue como dúvida. Temos o Varela, que de fato não joga, né, essa partida, por conta da lesão que ele sofreu representando a seleção do Uruguai. No caso do Bruno Henrique, aguarda o efeito suspensivo, não teve nenhum tipo de notícia a respeito, não foi decidido nada sobre esse efeito suspensivo. Então, de fato, a gente não tem nada ali concreto. O Bruno Henrique segue suspenso para essa partida. Temos o Léo Ortiz, que tomou o terceiro cartão amarelo, né, na partida contra o Grêmio e está fora. Não joga essa partida. E aí a gente sabe que Carrascal, Lino, Arrascaeta e Vinha seguem à disposição da equipe para serem escalados se assim for necessário. Fatos extras sobre o Juventude, pessoal. Flamengo não vence o Juventude desde 1997. Já são aí cerca de 27, 28 anos que o Flamengo não vence o Juventude. E aí o Flamengo busca lá em Caxias do Sul quebrar esse tabu. Só que aí você me fala, Lucas, como assim, cara? 28 anos que não ganha do Juventude? Sim, só que também são contados aí dentro dessa conta que o pessoal faz, períodos onde o Juventude sequer estava no Campeonato Brasileiro. Sequer disputava a Série A, que é a elite. E o Flamengo, desde o início de sua história, sempre disputou o primeiro escalão do futebol brasileiro. Então, em nenhum momento o Flamengo desceu. A única oportunidade que o Flamengo tinha de enfrentar esse time era no eventual Copa do Brasil, se acontecesse,
ou até mesmo no Campeonato Brasileiro, coisa que o Juventude já não subia há muito tempo. Se a gente considerar uma conta rápida, aí pelo menos 13 a 15 anos que o Flamengo não enfrenta o Juventude. Então, assim, apesar de ser um tabu, é um tabu sim. O repertório ele é bem favorável para o Juventude até. Mas acredito que o Flamengo, jogando o que sabe, indo com a equipe bem forte, montada, bem montada, com todo respeito ao Juventude também, o técnico Carpini, que sempre faz um trabalho muito bom nos clubes onde ele lidera. Porém, a gente sabe da força do Flamengo, sabe do potencial do Flamengo, sabe o que o Flamengo pode alcançar como equipe. Então é muito provável que o Flamengo consiga vencer essa partida, tá bom? Assim, é só jogar o que sabe, jogar de forma séria, jogar com respeito ao adversário, sem salto alto. O Flamengo jogar o que sabe, é bastante provável que o Flamengo consiga vencer essa partida, tá bom? Falando um pouco sobre o top 5 do Brasileirão, pra gente se situar como é que tá a situação atual. O Flamengo é o líder com 47 pontos, seguido por Cruzeiro com 44, Palmeiras com 43, Bahia com 36, um pouco distante, Botafogo quinto colocado com 35. Nós temos uma diferença muito grande do Bahia e do Botafogo para o top 3 do Brasileirão. A diferença do Flamengo para os demais, o Flamengo tem uma vantagem sim, mas aí a gente considera que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro, que é a partida contra o Sport, e o Palmeiras tem 2 partidas a menos do que o Flamengo. Então, aliás, perdão, tá? Tem uma partida a menos que o Flamengo e 2 partidas a menos que o Cruzeiro. Então, é bom a gente tomar cuidado com o time do Palmeiras, que é um time ali que sempre tá na briga, sempre tá correndo atrás dos campeonatos, né? E dessa vez o Flamengo acordou, tá levando a sério o Campeonato Brasileiro. Eu particularmente gosto muito do Campeonato Brasileiro, prefiro ele que a Copa do Brasil. E assim, tô gostando da postura do Flamengo nesse campeonato. Espero que a gente seja campeão ali no final do ano. Apesar da gente ter ficado prejudicado com essa mudança da CBF, que beneficiou ali no fim o Cruzeiro, né? Palmeiras e Flamengo acabaram por ficar os mais prejudicados aí nesse campeonato, decorrência dessa decisão de calendário da CBF. Falando também, pessoal, do jogo que vai rolar na quinta-feira, que acontece no dia 18/9, às 21h30 no Maracanã, que é a partida válida pelas quartas de final da Libertadores contra a equipe do Estudiantes. Essa partida será realizada no estádio do Maracanã, com transmissão da ESPN. Então, se você tiver aí a assinatura de TV, você vai conseguir assistir através da ESPN. Bom, agora que a gente deu todas as notícias relevantes e importantes do time, vamos falar mais um pouquinho sobre o estádio do Flamengo. Como vocês sabem, sou um canal novo, então não tem informações privilegiadas, tudo isso são de pesquisas que eu vou corro atrás e descobrir aqui para trazer para vocês. Então o que a gente sabe não existe ainda um prazo para o estádio ser construído, esse prazo não existe ainda. Obviamente que em algum momento o BAP vai ter que passar esse prazo tanto para o governo quanto para o Conselho Deliberativo. Essa reunião, ao que tudo indica, que vai acontecer agora na quarta-feira, é puramente para mostrar como foi o estudo de viabilidade feito pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, ficou responsável ali para fazer todo o estudo de viabilidade do terreno para verificar se essa construção ela é possível, é factível. Então tem muitos fatores aí que o Flamengo ainda precisa resolver em relação ao estádio. Mas vai acontecer a construção, pessoal. Só que de uma forma mais, não diria devagar, mas com mais cautela, mais cuidado, mais planejamento, que é o mais importante. E assim, surgem muitas ideias, muitas pessoas têm contribuído postando vídeos, dando dicas para o Flamengo para que esse estádio ele seja construído da melhor maneira possível, com a maior economia possível. Porque hoje você construir um estádio realmente é um valor muito alto e que, se for para afetar a capacidade esportiva do Flamengo, no fim não vale a pena. No mais, pessoal, as notícias são essas. Vim trocar uma ideia rapidinho com vocês. À medida do tempo, vou compartilhando um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre os meus gostos. E também peço para que todos vocês aí que acompanharem, seguirem, curtirem, compartilharem, deixem a opinião de vocês também, deixem um comentário legal aí. Eu acho que tudo é debate, podem deixar a opinião de vocês e eu vou responder todos vocês, deixar minhas pontuações, minhas ponderações também. Se tiverem dicas, pessoal, pode passar. Sou todo ouvidos para a gente melhorar cada vez mais e trazer mais qualidade de conteúdo para vocês. Desculpa o vídeo um pouco longo hoje,
mas são coisas que eu precisava conversar com vocês. Até mais, um abraço, um bom final de semana. Tamo junto, galera. É nóis.